Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer muito grande poder falar um pouquinho para as minhas irmãs em Cristo, né? Dividir um pouco aquilo que a gente tem aprendido, né? Essa é uma ordem que o Senhor deu para nós, mulheres mais velhas, né? E as mais novas também ensinando as mais novas, né? Sempre tem uma mais nova do que a gente, né? Então, isso é uma bênção, a gente poder, dentro do corpo de Cristo, né, edificar e ser edificadas umas pelas outras. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o caráter da mulher piedosa. Quem é essa mulher piedosa? Como essa mulher piedosa vive? O que é que caracteriza essa mulher piedosa, né? E aí a gente vai precisar fazer o que a irmã começou dizendo, né? Lembrar qual é a nossa regra, lembrar pelo que nós nos guiamos, lembrar pelo que nós nos fiamos, lembrar que nós precisamos aprender a pensar biblicamente, que a gente tem que aprender a pensar biblicamente em todos os aspectos da nossa vida, todos eles. A gente não pode ter aquela ideia bipartida, né, de que a minha vida cristã, a minha adoração é uma coisa, o meu culto é uma coisa, e a minha vida no dia a dia é outra coisa completamente diferente, que não tem ligação, né? Isso não é verdade, né? Nós vivemos e nos movemos por aquele que é o nosso Senhor. Se não é o Senhor Jesus, é outro Senhor, né? Então, aquilo que nós fazemos através do nosso corpo revela o Deus a quem nós servimos. Isso é muito sério, né? Então, por isso a gente tem que sempre voltar os olhos para as Escrituras, como diz lá em Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos ter que não tomar a forma, isso é, não vos conformeis com esse século, né? É você não tomar a forma do modo de pensar, da ideologia desse mundo, mas ir nos purificando e nos transformando o tempo todo, né, através da renovação da nossa mente, porque somos pecadores, tendentes ao pecado, né? Então, tudo aquilo que a gente pensa sobre todos os assuntos, a gente deve o tempo todo estar realinhando a palavra, porque é fácil a gente ir saindo do trilho, né? Um reformador chamado David Parelst disse assim: precisamos de um exame assíduo e diligente da vontade divina, isto é, meditação, investigação e obediência à doutrina celestial. Essa vontade de Deus expressa na lei e no Evangelho é reconhecida como regra para nós. Se seguirmos essa estrela do norte de nossa fé e ações, não nos desviaremos, né? Então, é ter o tempo todo os olhos voltados para Cristo. A gente vai ouvir isso, acho que amanhã, na pregação da manhã ou da noite, não sei, quando o Oreb for falar sobre o Salmo 127, né? Aquela casa que está sendo edificada, como é que ela está sendo edificada, né? Quem está edificando a tua casa, né? Para que ela não seja como aquela casa que foi construída na areia, que na primeira tempestade ela rui, né? Então, a gente precisa lembrar disso o tempo todo, porque o mundo faz diferente, né? O mundo, ele vive a sua vida, ele toma as suas decisões baseado naquilo que eles sentem, né? Então, o seu próprio coração é o seu guia, né? Aquele coração que Jeremias diz que é desesperadamente corrupto, né? É isso que os guia. Nós não somos guiadas pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, por filosofias, por ideologias. A gente é guiada pela palavra de Deus, né? E o movimento feminista deu uma quebrada aí, né? Naquilo que Deus pensa sobre o papel do homem, papel da mulher. Ainda ontem eu ouvia uma reportagem da BBC Brasil falando sobre o absurdo que é as evangélicas não aceitarem as feministas no seu meio, né, tentando harmonizar ali, né, o feminismo com o evangelho, né, e eu ouvi absurdos assim sem fim. Eu falei, gente, eu queria sentar com ele para ler isso aqui que eu escrevi. Acho que eu ia sair presa, mas tudo bem.
A Nancy Leigh DeMoss, ela diz assim: o movimento de emancipação feminina repudiou a ideia de que Deus tem um plano específico para as mulheres. Não é isso? O feminismo diz isso, não há diferenças entre homens e mulheres. Né? Não tem uma função para você e uma função para o homem. Na verdade, essa ideologia não distingue mais nem valores físicos. Né? Então, se você é um homem e se sente uma mulher, você pode jogar num time feminino, né? Uma completa loucura. Né? Mas, principalmente em relação à função, o movimento feminista disse, não existe essa diferença de funções. Esse movimento afirmava que tínhamos o direito de definir o que era ser mulher. Ensinou-nos a crer que nossas vidas e as escolhas que fazemos são única e exclusivamente da nossa conta. Levou-nos a acreditar que as diferenças entre homens e mulheres não são tão importantes assim, que podemos escolher arbitrariamente os nossos papéis e definir o conceito de feminilidade. Então, está nas nossas mãos descobrir e discernir e dizer quem nós somos e o que nós vamos fazer nesse mundo, segundo o movimento feminista. Incentivou-nos a adotar um esquema novo, inspirado no feminismo. A Bíblia ensina que não cabe a nós definir o que é feminilidade. Ela diz que Deus criou homem e mulher com um propósito vital e específico. A gente ouviu um pouquinho sobre isso ontem. O seu plano não é arbitrário, insignificante, nem descartável. Então, o plano de Deus, o pensamento inicial de Deus para a função do homem e da mulher não está ligado ao tempo em que a Bíblia foi escrita. Não está ligado à cultura. Porque a palavra de Deus, ela não se prende a esses parâmetros humanos, não é? Lembra que Deus, ele é eterno. Quem está preso na linha do tempo é a gente. Para Deus não existe antigamente e futuramente. Um dia é como 1000 anos é como um dia. Ele é Senhor do tempo. Então, para Deus não existe o passado, né? Ele não foi surpreendido com as descobertas tecnológicas do século XXI, nem com as descobertas do empoderamento feminino no século XXI. Não, ele é Senhor do tempo, ele é Senhor das culturas. Então, a palavra dele está acima de tudo isso. Né? E é por isso que a gente tem que mudar a nossa mente. Porque se a gente passa a acreditar que a palavra de Deus era restrita a um povo, restrita a uma época, então a gente pode jogar o resto todo fora. Né? Porque se esse pequeno detalhe muda, tudo muda. Né? Se a gente, por exemplo, abandonar a criação, abandonar o Gênesis, você pode abandonar todo o resto, porque ali está o Evangelho, todinho. Né? Então, a gente vai ter sempre que se perguntar isso, né? Qual tem sido a nossa regra de fé e prática? Como é que tem sido construída a nossa cosmovisão de mundo? Em quais pressupostos as nossas ideias estão arraigadas? Às vezes a gente toma atitudes e faz decisões na nossa vida baseadas em pressupostos que a gente nem sabe que tem, que a gente nem nunca pronunciou, mas porque sua avó lhe disse, porque uma amiga da faculdade lhe disse, porque os professores na universidade disseram, porque os artistas falam, então a gente passa a viver de acordo com aquilo ali. Né? Mas desde o Éden, desde antes do pecado, Deus colocou uma norma para nós vivermos. Né? Desde o Éden, a obediência era a única forma de viver bem. Então, você que é solteira, você quer achar um bom casamento, você quer glorificar a Deus com o teu casamento, coloque a palavra de Deus em prática na tua vida. Você que é esposa, que é mãe, você quer ser frutífera no seu trabalho de esposa, no seu trabalho de mãe, olhe para a palavra, volte os seus olhos para a palavra. Não volte os seus olhos para o mundo, porque tudo que o mundo fala a respeito da palavra é mentira. O mundo jaz no maligno. Então, eles não podem produzir boas ideias a respeito daquilo que Deus pensa. Quem nos traz a ideia certa daquilo que Deus pensa é a palavra dele. Né? E é nela que nós precisamos estar
arraigadas. Então, a gente precisa entender que há uma maneira específica da mulher viver de acordo com a sua vocação. Sim, essa ideia fluida que nós temos no nosso tempo, né? A mulher pode ser aquilo que ela quiser, você pode definir a sua sexualidade como você quiser, você pode achar que um ladrão não é ladrão a hora que você quiser, né? É tudo muito fluido, né? A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é a nossa lei de ouro. É por ela que nós devemos andar. Deus não foi um pai permissivo. A gente vai falar sobre criação de filhos amanhã. E a gente vai entender que os pais devem imitar, como o Rebbe falou ontem, o padrão de Deus. Deus não é um pai permissivo que diz, vá em frente, seja uma mulher como você quiser ser. Vá em frente, leve seu casamento como você quiser. Crie seus filhos do jeito que você achar melhor. Use da mentira ou da verdade como você quiser. Com seu dinheiro, pode fazer o que você quiser. Eu não estou preocupado com isso. Não foi assim. Deus nos deu uma lei. Está aqui. É a palavra dele. E essa lei de Deus possui princípios para todos os âmbitos da nossa vida. Absolutamente todos. Então, se nós começarmos a entender o nosso papel, se nós começarmos a entender para o que Deus chamou homem e mulher, então nós vamos aprender a ficar satisfeitas com a nossa vocação. O problema é que muitas vezes a gente ouve muito o mundo, mas a gente não ouve a palavra de Deus. Quantas mulheres crentes você conhece que quando a gente fala, vamos estudar sobre submissão da mulher ao marido, elas fazem cara feia? Mas é porque elas não concordam com tudo que está na Bíblia? Não, porque elas nunca entenderam. Porque nunca ninguém sentou, eu vi esse podcast ontem, que eu falei para vocês, e o autor lá falando do que era a submissão feminina, eu falei, que dó, né? Isso aí que ele está falando também, eu não queria não para a minha vida, mas não é nada disso que a Bíblia fala. Então as pessoas não conhecem. Então nós precisamos entender o papel e o chamado de cada um, e isso é uma missão que a gente deve levar a sério. Abre a palavra de Deus aí comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18, o título da Sociedade Bíblica do Brasil diz assim, os deveres da família. E aqui, a palavra de Deus vai falar sobre o que cada um, no seu âmbito, na sua função, deve fazer para agradar a Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês para os versículos finais, porque normalmente a gente lê os primeiros e acha que eles estão soltos e não lê o final, mas o final é muito importante. Diz assim, verso 18, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E daí ele vai falar sobre os servos. E no verso 23 ele vai dizer assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. A gente costuma usar esse versículo aqui quando a moça não quer mais dar aula na escola dominical, né? Aí você fala, olha aqui, ó, tudo que você tem que fazer, faz de todo o coração para o Senhor. Mas olha o contexto em que esse texto está colocado. Ele está colocado no contexto das nossas funções em casa. Você percebeu? Que é o mesmo texto. Então, tudo que você fizer, marido, enquanto você ama a sua esposa, faz isso de todo o coração, porque é para o Senhor, não é para homens. Mulher, enquanto você está sendo submissa ao seu marido, filhos, enquanto vocês estão obedecendo aos seus pais, pais, enquanto vocês estão criando seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, façam isso de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, a vocação da mulher em casa é um serviço que ela presta a Deus, em primeiro lugar. É um serviço que ela presta ao seu marido e aos seus filhos também, mas em primeiro lugar ela presta esse serviço a Deus. E olha a conclusão desse verso. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então, a palavra de Deus está classificando como injustiça nós não obedecermos ao Senhor no exercício da nossa
vocação. E isso é muito sério, nós precisamos prestar atenção nisso, né? E eu sei que grande parte do problema é porque nós não entendemos exatamente aquilo que Deus quer de nós. E é disso que eu quero falar aqui um pouquinho, né? Que o nosso chamado é um chamado belo. Quem esteve aqui ontem ouviu o que significa a palavra auxiliadora, que é a mesma palavra no hebraico usada para definir Deus em tantas circunstâncias, como no Salmo 121. O meu auxílio, o meu socorro vem do Senhor. Então, quando a mulher ela é colocada como ajudadora, ela é colocada num lugar de honra. Quando a mulher é colocada como ajudadora, ela é ajudadora porque alguém está precisando. Então, por que o mundo diz que ser submissa ao marido e ser auxiliadora do marido é ruim? Ora bolas, ele não é superpotente, ele precisa de alguém. Isso não é incrível? É outra perspectiva. Né? É outra cosmovisão que você tem que ter as lentes, os óculos da Escritura para olhar para a palavra de Deus. Então, se por um lado, né, nós entendermos isso, vai ser fácil nós cumprirmos a nossa vocação. Mas se a gente começa a dar ouvidos às mentiras da serpente, como foi com Eva, aí a coisa vai ficar mais difícil. Se nós começarmos a dar ouvidos àquilo que o mundo e o diabo falam a respeito do nosso papel, da nossa vocação. E aí a gente vai ter que entender, né, o que significa ser igual diante de Deus. Porque essa é uma das maiores mentiras do feminismo. Dizer que a mulher, na sua função de mãe, esposa, dona de casa, é inferior ao homem. Isso é uma das grandes mentiras. E a gente vai precisar desfazer essa mentira. E vamos desfazer isso, segundo a própria palavra, lembrando que nós somos iguais diante de Deus, gente. Eu sempre gosto de lembrar vocês que a gente está falando, quando fala do marido e da esposa, a gente está falando de um papel de autoridade, certo? Mas existem vários na sociedade. Quanto aos outros, a gente não tem problema não, a gente tem problema só com esse. Por exemplo, se eu te explicar que você, mãe, junto com seu marido, é autoridade na vida dos seus filhos, tudo ok? Tudo certo. Não tem problema nenhum. Você é autoridade sobre ele. E se eu te disser que você não é melhor do que ele, por estar nesse papel? Você entende isso? A gente entende. Se eu te disser que vocês são irmãos em Cristo, é isso que nós somos dos nossos filhos, irmãos em Cristo, e estamos conduzindo-os, discipulando-os para o reino dos céus, ok? Ok. Papai e mamãe são melhores do que os filhos? Não. Se eu te disser que o pastor da igreja é autoridade sobre você, os presbíteros, os diáconos são oficiais da igreja, são autoridade sobre você, você tem alguma dificuldade com isso? Não. A gente está careca de saber disso. E a gente sabe que eles não são melhores do que nós, eles não são mais especiais aos olhos do Senhor, eles não são mais inteligentes, mais qualquer coisa. Não, eles só foram escolhidos para exercer uma função. Por que no casamento, quando fala o marido é autoridade sobre a mulher, aí não. Porque aí quer dizer que a mulher é menos do que o homem. É por isso que o feminismo defende que as mulheres tomem a frente das igrejas também, né? Porque só os homens serem pastores, né? É porque elas não entendem essa diferença, que o nosso valor não está na função que a gente exerce. O nosso valor está naquilo que Deus criou. E lá em Gênesis 1, 27 diz, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os dois foram feitos à imagem de Deus, né? Então, John Piper ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, a verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória do seu filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. Nunca o plano de Deus estaria completo se não fosse pela criação da mulher. Então, aí já começa a cair esse argumento, né, de que a mulher é inferior ao homem quando é submissa a ele. Não é. Outro teólogo diz, a raça humana e o plano de Deus para ela não iria adiante se qualquer um dos dois faltasse. Se homem ou mulher faltasse, porque Deus os criou
assim. E eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 11, a partir do verso 8, a gente não vai ler todos os versículos, mas apenas alguns, que vai mostrar exatamente o que eu estou falando aqui, que vai quebrar esse argumento de que o homem é mais importante aos olhos de Deus do que a mulher, porque ele foi o líder. Aliás, quando a gente fala isso, a gente pensa logo que quem disse isso não entende nada sobre ser líder e ser cabeça. Porque na concepção do mundo, quem é líder tem vantagens. Biblicamente falando, quem é líder morre. Foi isso que Cristo fez. Então, você está vendo como é que são muitos enganos que para você sentar, por exemplo, com uma feminista para desfazer, você tem que fazer podcasts com ela durante 3 anos? Porque são muitos detalhezinhos pequenininhos, muitas mentiras que você vai ter que, muitos nós que você vai ter que desamarrar, desfiar. Porque ser líder significa ter mais responsabilidade, significa ficar com a maior carga, significa pegar todo o peso, significa proteger, cuidar, alimentar corpo, alma, espírito, significa responder diante de Deus. Eu tenho um pastor muito amigo que ele sempre fala isso para os homens da igreja dele. Se o teu casamento der errado, a culpa é tua, homem. Deus vai chamar você em primeiro lugar para prestar contas. A mulher também tem sua responsabilidade, mas em primeiro lugar é o homem. Quando houve a queda, não obstante a serpente tenha chegado, já abafando, abalando as estruturas, porque ela chegou e foi direto na mulher, subvertendo a ordem da criação. Quando Deus chega para pedir contas, quem que ele chama, gente? Adão. Por quê? Porque ele era o cabeça, ele deveria responder. Aí quando você dá de cara com todas essas verdades, o que você pensa? Graças a Deus que eu sou mulher. Que bênção que tem alguém à frente. Meu último filho casou agora sábado passado e a minha nora estava com umas pendengas para resolver com algumas pessoas. E aí ela estava aperreada com aquilo, para lá e para cá. E eu falei, Clarinha, tu estás preste a ser uma mulher mais feliz por usar uma frase que fica guardadinha ali no guarda-roupa e quando a gente casa a gente só usa ela. Fala com meu marido. Gente, qualquer encrenca, qualquer mal-estar, qualquer problema para resolver, isso não é comigo. Liga para ele, toma aqui o número. Então isso é uma bênção, mas isso só é uma bênção quando você entende que ser líder é dureza. Outra coisa que eu também não entendo das mulheres crentes. Por que é que elas não gostam de ser parecidas com a igreja? Imagina, gente, o padrão do homem é Cristo. O padrão perfeito. Olha, eles têm que imitar Cristo. Misericórdia. A gente não, a gente imita a igreja, cambaleante, aquela que se espera fidelidade, mas que dá furo para chuchu. Então, não é essa visão que o mundo tem. O mundo tem a visão de liderança como aquele que é o marido que chega em casa e bota as pernas para cima e chama a mulher para desamarrar o sapato. 1 Pedro 3,7 vai dizer, maridos, vivei a vida comum do lar. O que ele está dizendo ali, em outras palavras? Marido, chega em casa e vai lavar a louça. Vai dar banho nos meninos, deixa a tua mulher descansar. Então, esse é o padrão da Escritura, que é muito diferente do padrão do mundo. Mas nós sabemos que aquilo que Deus criou perfeito, porque se não tivesse entrado o pecado no mundo, a mulher, ela sempre seria docemente submissa ao seu marido, e o marido sempre a governaria com ternura, com amor. Mas o pecado chegou. E com a queda, chegou também a corrupção das nossas vocações. E isso aí gerou problema, gerou um ônus. Então, a maldição da queda também afetou a nossa vocação, o exercício da nossa vocação. É isso que diz lá em Gênesis 3, verso 16.
multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Algumas, muitas aspas, feministas, cristãs, gostam de usar esse texto para dizer que a autoridade do marido só veio sobre a mulher depois da queda, mas isso não é verdade, tá bom? Lá, quando Deus cria o homem primeiro, e esse é o argumento que Paulo usa, o argumento da primogenitura, o argumento criacional, né? Deus cria o homem primeiro, dá a lei ao homem, fala para ele qual era a lei. De todas as árvores você pode comer, da lei do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, no dia que dela comer certamente morrerás. E disse que era da terra que ele ia tirar o sustento dele. Quando tudo isso foi dado ao homem, a mulher sequer existia, né? Então, ele já era, e a mulher foi tirada dele, né? O que dá a ideia de primogenitura. Então, a ideia de que a mulher só teria que ser submissa ao homem depois da queda é uma ideia mentirosa. Sempre foi assim. Só que agora, depois da queda, depois do pecado, então a gente teria alguns entraves. Agora seria mais difícil, né? E aí, eu acho interessante um argumento de Lutero, falando sobre a maldição. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que depois da maldição, porque o que havia sido dito é que certamente a morte entraria, né? Então Eva teve que pegar toda aquela vergonha para si, né? De ter quebrado a lei de Deus, ter quebrado o padrão de Deus, né? Então, a partir do momento em que a maldição diz: no meio a dores darás à luz filhos, isso deve ter servido de alento para ela. Poxa, eu não vou ser impedida de ser mãe por causa do meu pecado, né? E ela sabia também, por causa da maldição que havia caído sobre a serpente, que ela teria filhos e essa descendência traria o Redentor. Porque, como foi dito lá para a serpente, né, tu lhe ferirás o calcanhar e dela vai nascer um descendente que vai te esmagar a cabeça. Está falando de Cristo. Então, você vê que mesmo no meio da maldição, Deus traz a esperança. Né? Deus traz a salvação. E é através de quem? Da mulher. Olha que incrível. É através da mulher. É interessante o texto lá de 1 Coríntios 11, porque ele diz assim, a partir do verso 8, ele diz assim, porque o homem, está falando por que o homem é o líder, né? Aí ele diz assim, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aí eu quase posso ver os homens dando um sorrisinho. Aí ele continua no verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Pronto, acabou. Podem se aposentar as feministas, os machistas. Não tem espaço para isso, porque somos iguais diante de Deus, né? Olha que incrível esse verso 11. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. O homem não é independente da mulher, né? Então, como provém a mulher do homem, né, lá em Adão, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. E também, na maldição, que afetaria a nossa vocação, tem a questão do governo do homem. E a ideia é mais ou menos essa, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia é mais ou menos essa, que a mulher, como no Éden, sempre tentaria tomar a liderança do homem e que agora, por causa do pecado, o homem viria com dureza contra ela. Daí a semente de todas as brigas que você tem no seu casamento. Está aqui. Está aqui nessa maldição. E aí é interessante, né? Como é que Lutero diz que, mesmo debaixo dessa maldição, nós vemos a bênção de Deus. Ele fala assim, essas coisas, a maternidade e a sua união com Adão, são uma adição à esperança eterna e, sem dúvida, encorajaram Eva grandemente. Não somente ela mantém a bênção da fecundidade e permanece unida ao seu marido, mas tem a segura promessa de que dela virá o descendente que esmagará a cabeça de Satanás. Sem dúvida, portanto, Eva teve um coração cheio de alegria, mesmo em uma situação aparentemente triste.
Talvez ela tenha confortado Adão dizendo: pequei, mas veja o Deus misericordioso que temos, porque Ele continuou nos abençoando com a bênção da família, né? Então, muitas vezes a gente se esquece dessas verdades, a gente joga essas verdades bíblicas no lixo. E o grande problema disso é que a gente passa a buscar valor não em nós, não naquilo que Deus diz que nós somos, mas fora de nós. E aí a gente se perde, né? E é isso que o feminismo fez. A mulher, ela só pode ser feliz fora da família. A mulher, ela não pode se realizar, né? Simone de Beauvoir dizia que deveria ser proibido uma mulher casar e querer se dedicar à casa e aos filhos. Bem boazinha ela, né? Devia ser proibido, ela dizia. Ela dizia que o trabalho de uma mulher em casa não produzia nada de bom para a sociedade, nada, né? Então, muitas vezes a gente entende a palavra de Deus, mas a gente fica meio perdida, meio frustrada, porque todos dizem que essas coisas que Deus diz não têm valor. Só Deus que fala isso. Todo mundo diz o contrário. Você já passou pela experiência de ter 3 filhos e entrar num lugar e todo mundo olhar para você e falar: tudo seu? Ou olhar para a tua barriga e falar: vai parar nesse, né? Por quê? Porque as feministas diziam, Betty Friedan, ela dizia que a casa era como um campo de concentração para as mulheres, que elas eram escravizadas dentro de casa por maridos e filhos. Portanto, se você não tivesse filhos, ou quanto menos filhos você tivesse, mais você poderia se soltar das amarras do casamento para viver igual um homem, para ser como um homem, que é o que elas defendem, né? Então, todas essas coisas nos atingem. Quem de vocês aí que já experimentou passar pela experiência de deixar a profissão para cuidar dos filhos? Por um tempo ou para sempre. E você chegou numa loja para preencher um cadastro e te perguntaram: qual a sua profissão? E aí você diz: do lar, ou dona de casa. E você já experimentou o olhar de pena? Não é? Elas olham como se nós fôssemos as mais desprezíveis das pessoas. Eu acho engraçado, porque não são elas mesmas que dizem que o lugar de mulher é onde ela quer? Dá licença? Posso querer? Não, isso eu não posso querer. Eu só posso querer o que elas querem, né? Então não é simples, não é fácil. Por quê? Porque como o mundo inteiro jaz no maligno, tudo aquilo que é contrário a isso vira uma guerra. Mas veja, você não está querendo isso para todo mundo, não. Você quer isso só para você. Não interessa, você vai ser apedrejada. Ok, você vai ter 5, 6 filhos, mas quem vai sustentar o teu marido não é a vizinha. Mas ela não se conforma. Ninguém se conforma, né? Por quê? Porque existe um padrão criado pelo mundo. E o padrão agora é nem ter filhos, é ter pet, né? Porque crianças são rejeitadas em alguns lugares, cachorro não é mais. Não é mais, né? Ainda é chamar de filho. Você não pode matar tartaruga, porque misericórdia, tu vai presa inafiançável. Mas se tu matar uma pessoa, daí a pouquinho você está na rua, né? Então, o mundo é muito louco. Se a gente for se deixar guiar pelas coisas que o mundo tem para nós, a gente vai se perder. A gente tem que ficar com o Evangelho, a gente tem que ficar com a palavra de Deus, né? E aí, eu quero repetir que nós não precisamos do feminismo para dar valor à mulher, porque a Bíblia sempre deu. Diante de Deus, nós sempre fomos iguais, né? E a criação da mulher foi um encaixe perfeito para o homem, né? E nós vemos a importância da criação da mulher em vários aspectos. No nome que foi dado a ela, né? Porque quando ele diz, chama a mulher de Isha, dá esse nome para a esposa, né? O nome vindo de Ish, que é o homem, é como se estivesse dizendo, ela, homem, uma mulher heróica que realiza atos varonis, diz Lutero. Igual, da mesma essência. Também é visto a dignidade da mulher por ter sido criada
do lado do homem. Olha o que Johannes Brenz, um reformador, diz sobre isso. Nossos antepassados explicaram, não sem razão, que a mulher foi criada não da cabeça do homem ou dos seus pés, mas do seu lado, significando que a mulher não deve governar o homem nem ser um tamborete para ele colocar os pés, mas de igual direito e dignidade. Ao mesmo tempo, deve ser observada a ordem de que o homem deve ser o cabeça, com a mulher abaixo dele, para que, junto com o homem, ela desfrute do seu esforço, de sua dignidade, como membros de um só corpo. A mulher é aquela que é a conselheira do seu marido. Um marido sábio é aquele que nunca toma decisões sozinho, porque ele não está governando para ele. Ele está governando para a sua mulher e para os seus filhos. E também nós vemos a importância, né, da criação da mulher na idoneidade do auxílio que ela deveria prestar ao homem. Somente sendo competente o suficiente, ela poderia estar à altura de tão grande honra, auxiliar aquele que é a coroa da criação. Perceba, gente, Deus não fez isso à toa, de criar o homem primeiro. Por que ele não fez logo dois bonecos de barro e soprou nos dois? Nada que você lê na Bíblia é o acaso. Tudo tem teologia por trás, tudo tem ensino por trás, né? Então, Adão foi feito primeiro e percebeu que para ele não havia par. Lembra ele dando nome aos animais? E ele olha e fala, poxa vida, a girafa e o girafo, dona onça e seu onço, tudo aí de parzinho. E para mim, não tem ninguém que possa ser o meu ajudador, a minha ajudadora. E aí Deus o faz cair num sono profundo, né? E é interessante, João Calvino, ele diz que algo foi removido de Adão para que ele pudesse aceitar com maior bondade uma parte de si mesmo, né? Então o argumento dele é que foi tirado dele, e isso fazia com que ele amasse ainda mais, porque foi tirado dele. É por isso que a palavra de Deus fala que quando nós nos casamos, nós deixamos pai e mãe e nos unimos ao nosso marido, e aí os dois se tornam uma só carne. Esse relacionamento não existe com mais ninguém, apenas com o nosso marido. E aí nós vemos que, por causa da queda, homem e mulher não conseguem mais viver os seus papéis sem se atacar mutuamente. Aí nós precisamos de uma intervenção, e é o Evangelho que faz isso. É Cristo quem refaz, recria isso. Um autor chamado Bruce Waltke, um comentarista do Velho Testamento, ele diz assim, depois da queda, homem e mulher se dividem e se digladiam em seu relacionamento. Deus, porém, opera nos fiéis para restaurá-los à relação do seu evangelho. Aí, quando você vai lá para Efésios 5, né, que nós lemos ontem, nós vamos ver a restauração desses papéis, né? É dado um antídoto para o homem e um antídoto para a mulher. Então, para a mulher, né, foi dado o antídoto para a rebeldia dela. Porque lá no Éden, ela foi lá e tomou a frente. Aí aqui em Efésios 5, é como um remédio para essa doença. A ordem é, sejam submissas como ao Senhor. Então, para aquela petulância de Eva, de tomar a frente, de quebrar a ordem do Criador, a Bíblia diz, seja submissa. E para o homem, o antídoto para o homem é, lá ele não havia amado verdadeiramente Eva. Porque a maioria dos teólogos dizem que ele estava por ali, olhando o que estava acontecendo. Mas ele não se interpôs, ele não protegeu Eva, ele não amou. Então, o antídoto que é dado para o homem é o amor. Em contrapartida dos esposos, se requer amor, diz Calvino, ao apresentar-lhes o exemplo de Cristo. Porém, o apóstolo subentende que este não seria um amor qualquer. Se eles têm a honra de levar a imagem de Cristo, em certo sentido representam sua pessoa, então devem imitá-lo em suas funções. Aquilo que a gente falou sobre a dificuldade de ser o líder, né? Então,
em resumo, o caráter da mulher piedosa é visto na obediência a Deus no cumprimento da sua vocação. Não na obediência aos conceitos do mundo ou aquilo que cada geração traz de novo, porque em cada época é uma nova descoberta, né, sobre o que a mulher deve ser, o papel que ela deve ocupar. A Bíblia não muda, a Bíblia é contínua. A Susan Hunt, ela diz assim: Deus disse que o homem precisa de uma ajudante. A verdadeira mulher celebra esse chamado e o confirma em vez de contradizê-lo. Torna-se compassiva em vez de controladora, companheira em vez de protagonista. Ela se torna substancialmente submissa e não superficialmente submissa. A verdadeira mulher não tem medo de se colocar em posição de submissão. Ela não precisa ter o domínio, ela não tem de controlar. Seu medo se dissolve à luz da promessa da aliança de Deus ser o Deus dela e de viver dentro dela. A submissão é simplesmente uma demonstração de sua confiança no poder soberano do Senhor Deus. A submissão é um reflexo da sua redenção. Tanto em Efésios quanto em Colossenses, diz que é para a gente ser submissa ao nosso marido no Senhor. Isso tem duas verdades muito lindas embutidas. A primeira é que quando você obedece a seu marido, você está obedecendo automaticamente ao Senhor. Você está obedecendo ao Senhor na obediência e na submissão ao marido. E a segunda verdade linda, nessa palavrinha aí, como ao Senhor, no Senhor, é que isso significa que o seu marido, ele é uma autoridade representativa e não absoluta na sua vida. Isso significa que o homem, ele não tem poder para pedir qualquer coisa da sua mulher. Ele só pode pedir algo que seja digno, justo no Senhor. É a mesma coisa pais com filhos, né? Nós não estamos aqui na cultura romana. Sabe como é que era na cultura romana? O pai tinha o direito de vender, prostituir e até matar os seus filhos. É o chamado pátrio poder. Era um poder absoluto. Isso não é bíblico. Então, a situação de você estar debaixo da submissão ao seu marido é enquanto ele está... É a mesma coisa que a gente promete quando a gente vira membro da igreja presbiteriana. Enquanto o pastor e o conselho forem fiéis às Escrituras. Por quê? Porque não existe nenhuma autoridade que seja absoluta. Porque Deus é autoridade absoluta. E Ele delega autoridades para governarem em nome dEle. Né? Então, nós podemos perceber que o Evangelho, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, sempre mostrou o valor da mulher, tanto quanto o valor do homem. Né? Nós vemos isso lá em Gênesis 2:18, né? Quando fala que faria uma auxiliadora para ser idônea. Nós vemos isso em Gênesis 3:15, quando diz que o descendente viria da mulher. Nós vemos isso em Gênesis 3:20, quando diz que ela seria a mãe de todos os seres humanos. Nós vemos isso quando Deus salva o povo de Israel pelas mãos de Esther, pelas mãos de Raabe, pelas mãos de Ruth, pelas mãos de Abigail. Nós vemos isso por meio das mulheres que serviram no ministério de Cristo, né? Então, nós percebemos que nós só somos diferentes dos nossos maridos no cumprimento das nossas funções, né? E o finalzinho, eu já precisava ter terminado, mas eu quero só mais 3 minutinhos para falar sobre o finalzinho do texto lá de Efésios, capítulo 5. Dá uma olhadinha. Efésios, capítulo 5. Verso 33. Verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. E eu quero terminar falando um pouquinho sobre o respeito que nós devemos ao nosso marido. Porque quando a gente está falando da vocação, do chamado da mulher, esses são os 2 principais chamados da mulher que é casada: ser esposa
e o ser mãe. Sobre ser mãe a gente vai falar amanhã. Mas como esposa, eu não posso terminar essa palestra sem dizer que nós temos a responsabilidade de sermos esposas respeitosas para com o nosso marido. Isso implica lembrar todo dia que seu marido não é seu filho. Todo dia a gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar que nosso marido não tem 5 anos, nem 10 anos. E que a gente não tem que controlar tudo. Porque isso está muito dentro da gente, né? Então, se nós entendemos que o nosso marido é autoridade sobre nós, nós vamos mudar a nossa postura para com ele. Nós vamos mudar a nossa maneira de falar. É porque a intimidade, é triste, né? O povo diz, né? Dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Você tem intimidade demais com a pessoa, você esquece de determinados parâmetros, que são parâmetros bíblicos. E o marido é aquele que a gente mais tem intimidade. Mas enquanto a gente estiver desfrutando desse relacionamento tão prazeroso, né? Tão de igual para igual, a gente não pode esquecer que ele é autoridade sobre nós e que a palavra de Deus tem exigências para isso, né? O 5º mandamento fala sobre isso. Se você for estudar o 5º mandamento pelo Catecismo Maior de Westminster, você vai ficar assim, ó. Porque o 5º mandamento não fala só sobre pai e mãe, fala sobre autoridades e não fala só das responsabilidades de quem deve obedecer, mas das responsabilidades também de quem é autoridade para com aqueles que ele está gerindo, né? Então, a atitude de respeito para com o nosso marido, ela deve ser demonstrada. Essa atitude de respeito, ela não deve ser apenas de coração e mente. Ah, tá, Simone, não entendi. Eu sou submissa ao meu marido, mas com as minhas palavras e com o meu jeito eu demonstro outra coisa, né? Então, não é só para a gente assentir, não é só para a gente concordar, mas é para a gente agir de acordo, né? Então, o respeito ele precisa ser mostrado nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Se você não tem travado uma luta com isso aqui, é porque tu ainda não acordou para a luta, minha filha, não é porque tu é boazinha, não. Porque não tem mulher que não lute com isso. Porque a Eva está aqui, ó, gritando para sair, de um jeito ou de outro. Ou você é aquela que briga, grita, faz greve, faz bico, ou você é aquela que chora, se magoa, ou manipulando ou agredindo, a gente sempre quer que a nossa vontade seja feita e a gente sempre parte para cima. Então, a gente precisa ter cuidado para ter atitudes de respeito para o nosso marido, né? E aí nós demonstramos ao mundo, como a Oreb disse ontem, né? O casamento de Cristo e da igreja por meio do desempenho da nossa primeira vocação, que é ser esposa e ser mãe. Se você não é casada, você não sabe se você vai casar ou não ainda, né? Mas se você é casada, você não precisa saber, você não precisa ter dúvida sobre qual é a sua primeira vocação. Você pode ter outras, porque a gente tem várias vocações. Vocação para música, talento para os negócios, vocação para aconselhar. A gente tem várias vocações, Deus deu vários dons para a gente. Mas a tua primeira vocação, se você é uma mulher casada, ou se você aspira ao casamento, é você ser uma boa esposa e uma boa mãe. E aí nós vamos afetar toda a sociedade por meio da influência da nossa família. É dentro de casa. A gente olha o mundo troncho, né? Tudo doido. E a gente pensa, que vontade de mudar o mundo. O que eu posso fazer para mudar o mundo? Cuida dos teus filhos. Cuida do teu casamento. Cuida do pequeno. Porque é do pequeno para o grande, né? São pequenas famílias que são estruturadas, que são felizes, que vão gerar igrejas que são estruturadas e que serão luz nesse mundo, né? E essa diferença que nós vamos fazer ali, onde ninguém está vendo, onde ninguém vai te dar um prêmio. Você já viram alguma revista internacional dando prêmio de melhor mãe do ano para alguém? Não, você tem prêmio de melhor CEO, isso aí você tem. Mas de melhor esposa, ninguém vai ver, ninguém vai te dizer. Às vezes, nem o marido e os filhos vão dizer, vão apenas sentir, né? Porque tem homem que tem mais dificuldade de falar. Mas aí a gente vai lembrar do texto que a gente leu lá em Colossenses. A Cristo Senhor é a quem estás servindo.
né? Então, não permitam, por fim, que te digam que a sua vocação como mulher não vale nada. Não permitam isso, né? Olhe para as ordens do Criador. Olhe para aquilo que Ele pensa sobre a tua função, né? E se lembre que você está construindo um edifício que vai sobreviver a você quando você está gerando uma família, né? Você vai estar construindo um edifício que mesmo quando você não estiver mais aqui, né, o povo diz, você tem que fazer 3 coisas importantes na sua vida: plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Minha gente, tenha só filho, esquece o resto. Porque o resto cai no esquecimento, a árvore, o raio cai, pega fogo. Filho não. Filho é um investimento que a gente faz para a eternidade. Porque quando a gente tem filhos, a gente está investindo no reino de Deus, na igreja de Cristo nesse mundo, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho importantíssimo. Já ouviram aquela história do guardião das fontes? Que era um velhinho que ficava obscuro e era pago pela prefeitura. Ele ficava lá no alto da montanha catando as folhinhas, toda vez, para deixar a água correr pela floresta, até chegar no lago que alimentava a cidade, fazia o moinho rodar e trazia os visitantes. E um dia, como ninguém conhecia o velhinho, um dia a prefeitura resolveu cortar, porque é um salário que a gente não vê, né? Um benefício que a gente não sente. Mas em algumas semanas o lago já estava turvo, porque ninguém estava ali todo dia tirando as folhinhas e deixando a água limpa correr, né? Então, o nosso trabalho como esposas e como mães, não é à toa que é dito que foi Abraham Lincoln que falou isso, né? Não sei se realmente foi, mas dizem que sim. A mão que balança o berço governa o mundo. Por quê? Porque é daquela fralda trocada, é daquela canção de niná no meio da noite, que homens e mulheres de valor são formados. Homens e mulheres que vão imprimir derrotas ao reino de Satanás. Isso não é pouca coisa não, gente. Isso é muita coisa, né? Então, que o Senhor nos dê graça para nós olharmos a nossa vocação com amor, com gratidão, não com a cabeça feminista, de desprezo e de achar que a gente está perdendo tempo, quando, pelo contrário, nós estamos formando um exército, né, que é a próxima geração dessa igreja, que é a próxima geração das outras igrejas. Eu sempre me lembro da minha avó, que é uma mulher simples, da roça, nem banheiro em casa tinha, mas que criou 5 filhos no temor do Senhor, que ensinou os seus netos a amarem ao Senhor. Esses dias eu estive no apartamento onde ela morou e eu lembrava que sempre que eu entrava lá, ela estava recitando um salmo, olhando pela janela e recitando um salmo. Antes da gente passar para a cozinha, a gente tinha que ouvir o salmo que ela ia recitar. E aí eu estava pensando nisso esses dias e pensei, poxa, agora eu estou com os meus netos, né? E eu penso, poxa, eles nunca vão conhecer a Vanderly. Eles não vão saber nem que ela existe. Eu vou ter que catar uma foto lá. Mas o que ela viveu e o tanto que ela honrou o Senhor no chamado dela afeta a vida deles de forma incrível. Porque afetou meu pai, porque me afetou, porque eu afetei meus filhos. E eles estão afetando os netos. É isso quando a palavra de Deus fala de geração em geração, né? Uma geração contará a outra geração os louvores do Senhor e aquilo que Ele fez, lá no Salmo 78. É isso. Então, a memória dela pode ter morrido, mas o edifício que ela construiu está de pé. O edifício que ela construiu está de pé, né? As pessoas nem sabem o nome dela. Como não saberão o meu daqui a pouco, como não saberão das minhas noras daqui a pouco, como não vão lembrar do seu. Mas aquilo que nós construímos fica para a eternidade, porque nós estamos aqui por um curto espaço de tempo, né? Nós estamos aqui apenas como um deserto, caminhando rumo à cidade celestial, né? Caminhando para aquilo que é realmente o nosso destino. Então, que o Senhor nos dê graça para refutar, principalmente na nossa mente, todas as mentiras do feminismo, todas as mentiras do mundo. A gente não precisa sair batendo boca, não, até porque se você for para a sua sala na universidade ou para o seu trabalho falar sobre isso, você vai apanhar, né? Então, é refutar aqui, ó, no nosso coração, com as nossas irmãs em Cristo, ensinando as nossas filhas a honra da vocação que Deus nos deu. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra ela é perfeita.
porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, porque ela nos guia no meio da escuridão e das densas trevas desse mundo. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos abriu os olhos, o coração, o Senhor nos alcançou, nos resgatou. E só por isso, porque o Senhor mudou a nossa mente, mudou o nosso coração, é que nós aceitamos com tanta alegria a Tua palavra. Nos dá forças, ó Deus, para viver nesse mundo mau e para honrarmos ao Senhor com a nossa vocação e nunca nos envergonharmos daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, ó Deus, porque a Tua palavra é um guia seguro e nela nós estamos firmes. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.